Buenas tardes con todos y todas. Por favor, Bien. esperamos. Ah, ok. ¿Tú me avisas? Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro anual de investigación, innovación y creación que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este evento va del 12 al 13 de septiembre y es de ingreso libre previa inscripción. El día de hoy tenemos muchísimo agrado de tener con nosotros a la doctora Solange Muglia Weschler, quien es profesora principal, investigadora y psicóloga destacada brasilera, que realizó todos sus estudios de posgrado en los Estados Unidos, habiendo cursado su maestría y doctorado en la Universidad de Georgia y el postdoctorado en la Universidad de Buffalo y el Centro Torrance de Estudios Creativos. Ella recibió sus títulos honoríficos en diferentes países, tales como destacada profesional en artes y ciencias en Venezuela, honor al mérito en psicología escolar en Brasil, distinción en psicología internacional por la Asociación Americana de Psicología y más recientemente la distinción en evaluación psicológica por la Federación de Entidades Nacionales de Psicología en Brasil. Es también profesora honoraria de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el Perú. La doctora Weschler fue fundadora y presidenta de la Asociación Brasileña de Psicología Escolar y de la Educación, del Instituto Brasileño de Evaluación Psicológica IVAP y de la Asociación Brasileña de Creatividad e Innovación CRIA Brasilis. Es miembro de la Junta del International Test Commission como representante de los países latinoamericanos y es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Creatividad. Asimismo, coordina el Comité Iberoamericano de Evaluación Psicológica de la Sociedad Interamericana de Psicología y es miembro del Consejo Editorial de la Revista Interamericana de Psicología y, por supuesto, coeditora de la Revista Iberoamericana de Creatividad e Innovación, ReCreai. Asimismo, es investigadora de nivel 1 del CNPq, fue editora en jefe de la revista científica Estudios de Psicología en Campiñas y es presidente de Weschler Editora de Libros y Pruebas y actualmente trabaja en docencia e investigación en el Departamento de Posgrado de la Universidad Católica PUC Campiñas, donde dirige el Laboratorio de Evaluación y Mediciones Psicológicas LAMP. Tiene numerosas publicaciones en su haber, tanto en artículos, libros, pruebas psicológicas, y sus áreas de investigación y docencia han sido la evaluación de la inteligencia, la creatividad, el temperamento, los estilos de pensamiento y de creación, los talentos y las altas capacidades. Tenemos el honor de dar la bienvenida a la doctora Solange Weschler. Doctora Weschler, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Es mucho gusto de estar con ustedes hoy, por la tarde en Perú, aquí en Brasil son las 8 horas de la noche, entonces tenemos una diferencia muy grande. También mi amiga, doctora Sheila Blum, que va a estar también con nosotros en nuestro Congreso de Creatividad. Y hoy les voy a hablar de un tema que es muy importante para mí, que es la creatividad y los procesos de inteligencia. Entonces voy a poner aquí
mi ponencia. Voy a intentar hablar un poco más despacio, no hablo bien español, disculpe, pero voy a hablar un poco de mi pasión, que es la creatividad, y también lo que he investigado, que es la relación entre la creatividad y la inteligencia. ¿Son esos procesos complementarios o son divergentes? Entonces, esta es una cuestión que los investigadores hace mucho tiempo están comentando, están debatiendo. Es una línea de investigación que yo tengo en Brasil. Entonces, voy a hablar un poco de los tópicos que voy a presentar hoy con ustedes. Voy a hablar un poco de la comprensión de la creatividad, la visión histórica, un poco de la distinción entre la creatividad y la inteligencia, y la creatividad vista como un proceso cognitivo. Un poco sobre las formas de evaluación de creatividad, otra área que tengo mucho que decir, hoy será muy corto, el desarrollo de la creatividad y la inteligencia, la creatividad en la educación, la importancia, la percepción de maestros sobre la creatividad y sobre la necesidad de estimulación de talentos creativos en la escuela. Bueno, un poco sobre los enfoques cognitivos de las teorías de creatividad. Durante mucho tiempo, la creatividad fue vista como una forma de locura. Esta fue una concepción histórica que duró mucho tiempo, porque pensaban, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh se tornó loco al final de su vida, pero hay tantos otros creativos que no se tornaron locos. Entonces, esta concepción de la relación entre creatividad y locura es una tontería, es un mito, como decimos, un mito de la creatividad. También hay otros mitos. Solange, disculpa, ¿estás presentando en PPT algo o todavía no? Sí, estoy presentando. Porque no se está visualizando. ¿No? Entonces voy a empezar de nuevo. ¿Puedes compartir, por favor, el PPT? Sí. Entonces fue esto que pasó. Un momento. No hizo share screen. Desculpa. Sí. Entonces voy a empezar de nuevamente. Podías terminar. Ahora sí. Ahora sí. Para un momento. Sí. Disculpa, poder. Bueno, presentación. Entonces, ya, perfecto, ahora sí. Entonces, gracias. Ahora volvemos. Sí. Disculpe que no había empezado la share screen. Entonces, hablo un poco sobre las teorías de creatividad, ¿no? De Van Gogh como una forma de locura, ¿no? Que fue un mito sobre la creatividad. Y como les decía, hay tantos creativos que no son locos, ¿no? Por eso no podemos decir que la creatividad lleva a una locura. Después también un mito, ¿no? De la creatividad como inspiración. La creatividad depende de la inspiración de Dios. Yo no nací creativo, por tanto Dios no me ha dado este don, entonces no puedo hacer nada. Entonces fue una concepción histórica de la creatividad como una inspiración de Dios. También un mito que la creatividad es derivado de ideas poco prácticas. Entonces va a ser algo creativo, como si fuera algo totalmente suelto, que no hay ninguna aplicación en la vida real. Esto fue una concepción histórica de la creatividad y cada vez más nosotros hemos cambiado, mostrado con estudios experimentales, estudios científicos, que la creatividad puede ser evaluada, puede ser aplicada en los más diferentes campos. También yo dejé al final, porque mucha gente piensa que la creatividad existe solamente en las artes. Y esto, algunas veces dijo a mis alumnos en la católica, ¿no? Como decía Sheila, yo trabajo en la Católica de Campinas, en Brasil, y la creatividad, aún en las salas de artes,
em las aulas de artes não está presente algumas vezes, né? Eu tenho alunos que estudaram que algumas vezes, aún em las aulas de artes, a criatividade não está presente. Pero, de qualquer maneira, muita gente pensa, eu não sei pintar, eu não sei desenhar, então eu não sou criativo. Isto é uma concepção, é um mito, porque a criatividade está em todas as áreas, em todos os campos. Então, também é outra questão. Onde está a criatividade? É uma função do cérebro direito? É solamente o cérebro direito que funciona ou está ali relacionada ao cérebro esquerdo? Essa é uma discussão muito grande em área de neurologia e que também estuda as funções executivas que estão mais relacionadas com o planeamento, com a inteligência. E hoje em dia sabemos que não é solamente o cérebro direito, que a criatividade está em dos lados, né, dos campos do cérebro. Então, a criatividade pode ser vista como uma função integradora da mente humana, né? Porque começamos com o cérebro direito para ser mais sensíveis, mas necessitamos do cérebro esquerdo para o planeamento das ações. Então, a criatividade, para uma atividade criativa, nós utilizamos os dois lados do cérebro. Isso é importante dizer-lhes. Há também outras maneiras de enfocar a criatividade, eu vou só falar muito rápido, né, porque há uma grande discussão sobre o que é a criatividade. Csikszentmihalyi, um grande talento, que também começou a psicologia positiva. Cada vez mais nós estamos vendo a relação entre criatividade e psicologia positiva. Neste momento está passando um congresso em Brasília, ao sul do Brasil, sobre a criatividade e a psicologia positiva. Então, Csikszentmihalyi morreu alguns meses atrás, e ele dizia que a criatividade para o modelo, né, de produção criativa, existem os talentos, mas é necessário que haja domínio de campo, de uma área específica, mas isso todo não é suficiente, porque algumas vezes os juízes de campo, que são os evaluadores, não deixam as ideias serem valorizadas, serem reconhecidas. Então, a criatividade, algumas vezes, o que passa é isso, há talentos, que há também um domínio, um campo, mas os juízes não estão listos, não deixam as ideias passar. Então, um exemplo disso foi Galileu Galilei, que tinha uma ideia completamente diferente dos valores da igreja da época. Então, tinha talento, domínio, mas os juízes não deixavam passar, porque era contra os valores da época. Bom, também Amabile é um grande nome que sobre os componentes da produção criativa, que há que considerar os processos, o domínio do campo, o domínio do conhecimento e a motivação da tarefa. Nós outros, né, como assim, doutora Sheila Blume, estou também involucrada com a identificação de talentos, os sobredotados, os ninhos talentosos acá em Brasil, e nós outros sabemos que a motivação é importante, né, que há o processo, há o domínio, mas há que desenvolver a motivação para que a produção apareça. Bueno, entonces puede decir de una manera más resumida que en las visiones actuales sobre la creatividad puede ser vista como proceso intelectual y que puede ser identificada por medidas objetivas y que puede ser desarrollada también. Entonces, la creatividad está en el campo de la ciencia. A criatividade pode ser considerada uma disciplina, uma matéria científica. Mas há também outro campo da criatividade, que é a criatividade relacionada com a saúde mental, como a psicologia positiva, que ele dizia há pouco. Está muito claro que a criatividade existe em
todos nosotros, en todos los campos, que es una manera, que es una cuestión de ser desarrollada, de ser reconocida los talentos, y que debe ser estimulada en todos los contextos. Entonces, la creatividad puede ser vista de una manera cognitiva y de una manera de la salud mental. Ahora voy a hablar un poco, porque voy también, el foco de hoy es la inteligencia, de la creatividad de una manera cognitiva. Pero hay todo un campo, como les estoy mostrando, que la creatividad está relacionada con la parte afectiva también. Bueno, entonces la cuestión es esta. La relación, existe una relación entre creatividad e inteligencia. Si hoy estuviera con ustedes presencial, les preguntaría directamente, ¿ustedes conocen gente, conocen personas que son muy inteligentes y poco creativas? Creo que si ustedes estuviéramos juntos, muchos de ustedes, muchos de vosotros iban decir que sí. Y es verdad, es una verdad. Hay mucha gente inteligente, pero que no necesariamente son creativas. Y nosotros educadores, nosotros psicólogos, nosotros promotores de la salud mental, queremos con el desarrollo de programas unir la inteligencia con la creatividad para que haya una producción creativa. Hablando un poco de inteligencia, fue Guilford que hizo o cubo, una teoría tridimensional sobre la inteligencia. En la inteligencia hay que ver los contenidos, los productos, las operaciones. Y fue Guilford que por la primera vez ha dicho que la producción divergente, que es un producto de la inteligencia, que es un producto relacionado con la creatividad, está dentro de un ámbito de intelectual. Entonces, por ejemplo, según Guilford, la teoría de Guilford, tú puedes pensar de una manera visual, o sea, auditiva, simbólica, por las palabras, por comportamiento, tú puedes pensar de esa manera. Tú puedes hacer productos que son únicos, que son una clase, que hay una relación, sistema, transformaciones o implicar algo, y ¿qué puedes hacer con esto? Puede evaluar, puede hacer una producción convergente, que es una producción única, o una producción divergente. De esta manera, quiere decir que hoy puedo ser creativa con la parte visual, con la música, con los dibujos, a través de símbolos, computadores, matemática, a través de palabras, literatura, e através de comportamentos, que é a cinema, que é a películas, que são os teatros e por aí de maneira. Então, a produção divergente é uma das áreas da inteligência, assim como a memória e a cognição. Primeiro, há uma cognição, depois uma memória, e depois a produção divergente, convergente e a evaluação. Então, foi Guilford um grande nome quando nós falamos da evaluação da criatividade, da identificação de talentos, que em sua teoria, porque ele eu não pude comprovar teoricamente, ou ele pode dizer teoricamente, mas não pude comprovar praticamente todas estas relações. Bueno, então, Torrance, que foi incluso meu mentor, foi influenciado por Guilford, e Torrance enfatizou o modelo de la criatividade. E a parte cognitiva de criatividade, porque Torrance também tem diferentes componentes por la parte afetiva, Torrance dizia que há 4 componentes fundamentales en la creatividad, que es la fluencia, que la cantidad de ideas, que si las ideas son diferentes, son originales, si las ideas son flexibles, si cambia el punto de vista, y si las ideas son elaboradas, si hay detalles, si hay riqueza. Entonces, este modelo de Torrance, que es considerado proceso divergente, pensamento divergente, es un modelo más utilizado em todo o mundo. É muito utilizado. Hasta hoje, que Torrance faleceu em 2000. Bueno,
Hablo de inteligencia, un modelo más conocido, más reconocido hoy día, es el modelo de John Carroll, que después se tornou CHC, que é baseado na teoria de inteligência composta de várias dimensões. A inteligência como na parte específica de habilidades, há um segundo estrato, né, que é a teoria de 3 estratos, uma segunda camada, um segundo estrato, que seria de habilidades mais generais, e um terceiro estrato que seria fator G. Muitos de vosotros, psicólogos, assim como eu, tive lá a formação, era solamente falávamos de fator G. Depois, cada vez mais com o desenvolvimento das teorias psicométricas, né, da análise fatorial e muitas outras, chegamos à conclusão, né, assim, com a influência de John Carroll e depois com McGrew, que há vários componentes de inteligência. Por exemplo, componentes de inteligência fluida, de ver relações, inteligência cristalizada, RECI, né, que é a parte semântica, a parte visual, ver, a parte auditiva, a parte de rapidez, a parte de relações, a parte de símbolos, a parte de temas, ou seja, há várias maneiras de ver a inteligência. Essa foi de John Carroll. Eu sei que não podem ver todas essas cacitas acá, mas essa é a teoria mais, né, para solamente mostrar que Schneider e McGrew, hoje em dia, dizem que há 18 maneiras de entender a inteligência. Né? Incluso algumas delas não são possíveis de ser identificada hasta hoje. Por exemplo, a parte de odor, né? A parte de música, hoje em dia não temos, hasta hoje não temos uma medida objetiva, auditiva. E, interessantemente, neste modelo de Schneider e McGrew, a criatividade está relacionada com a memória, long-term retrieval, ou seja, memória a longo prazo. E é esta aqui que estamos questionando, né? Se a criatividade seria depender de uma associação de ideias, que é uma memória a longo prazo. Então, dentro de este modelo, que é o mais completo de inteligência, a criatividade vem com uma memória a longo prazo. E por isso nós, investigadores de criatividade, estamos questionando. Eu tenho vários artigos sobre isso, né? E estou mostrando que a relação entre as características de criatividade, como, por exemplo, a fluência verbal, ter muitas ideias originais verbalmente, as ideias elaboradas, ou as figuras, né, que são os dibujos, a fluência, a quantidade de dibujos, a originalidade, elaboração, têm uma correlação muito baixa com os fatores de inteligência. Inteligência cristalizada e inteligência fluida, que é a capacidade de relações. É por isso que eu, cada vez mais, nós outros investigadores estamos mostrando a importância de evaluar a criatividade, não somente a inteligência. Nós sabemos, por exemplo, que um teste muito famoso como o VISC não evalua a criatividade. Ao revés, se és muito criativo, vai ter uma pontuação muito baixa, porque as respostas não estão no teste. Então, as pessoas criativas são penalizadas nos testes de inteligência, muitas vezes. Solamente mostrando a vocês, nós sabemos que a escola não desenvolve a criatividade. Então, por isso, está aqui numa publicação que eu fiz, mostrando como as habilidades intelectuais se desenvolvem por série, né? Há todo um desenvolvimento, e aqui como a criatividade, que é figural e verbal, não segue o mesmo caminho. Ela como se for um patamar, como se fora, incluso, Torrance ha hecho um estudo, e eu também fiz um estudo, que na quinta e na sexta série, da quinta para a sexta série, há uma descida, né, da criatividade. Então, isso é preocupante, né? Eu tenho alguns estudos sobre isso. Então, quando habla da criatividade, poderia dizer que quando falei do cérebro, né, dos lados do cérebro, né, pensamento
lado direito e lado esquerdo, estava falando do pensamento divergente e do pensamento convergente. Para criar, em primeiro lugar, é necessário procurar várias ideias, buscar várias ideias. É o pensamento divergente. Pero se busca várias ideias, tu necessitas depois de chegar à melhor ideia, de evaluar a ideia. Então, o pensamento convergente vem. Então, eu tenho também artigos, se depois podem, aqueles interessados, eles podem enviar, mostrando que os dois tipos de pensamento estão no processo criativo. Solo é a ordem. Pensamento divergente deve vir primeiro, antes do pensamento convergente. Por quê? Se começamos com pensamento convergente, começamos a criticar. Essa ideia não é boa, não vale a pena, vai custar muito tempo. Então, tudo isso, aliás, né, é o que hacemos, muitos de nós outros, quando vemos uma ideia diferente, começamos a evaluar. E isso é contrário do pensamento criativo. Pensamento criativo, em primeiro lugar, ele busca, né, explora possibilidades. Ele vai buscar múltiplas respostas, não busca as soluções melhores, as soluções adequadas, não está preocupado. Ele vai evitar juízos e aceitar todas as ideias. Este é um princípio, como diz, da tempestade das ideias, né? Pensamento divergente. Mas depois, há que buscar a melhor ideia. Porque, caso contrário, teria uma grande quantidade de ideias sem chegar a uma solução do problema. Então, depois do pensamento divergente, deve vir o pensamento convergente. Deve buscar a melhor solução, utilizar critérios evaluativos, buscar a objetividade, examinar prós e contras, juzgar e criticar a resposta. Dessa maneira, como lhe dizia, está o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Os dois têm uma importância grande, né, quando pensamos em um pensamento divergente e convergente. Isso vai levar, de a pouco les vou apresentar a relação disto com a inovação. Bueno, para Torrance também, a criatividade é um processo de solução de problemas, né? Em primeiro lugar, tu tienes uma sensibilidade, uma deficiência, por isso a criatividade está muito relacionada com o conformismo, os aspectos afetivos, como lhe dizia. Então, em primeiro lugar, tu tienes uma sensibilidade, algo que não está bem, algo que eu queria cambiar. O que será isto? Por quê? O que já passou? O que já foi feito nisso? Então, vou formular hipóteses, né? E depois vou testar essas hipóteses, vou ver se funciona. E depois vou comunicar os resultados, vou ter uma exposição, vou escrever um conto, vou dibujar, vou escrever um processo matemático, pero isso, então, empieza de novo o processo, pero e se eu hubiera hecho de uma maneira diferente? E se eu hubiera hecho com outra muestra? Se eu hubiera hecho com mulheres em outro país? E dessa maneira, sempre é um processo que não acaba. Então, a criatividade é uma solução de problemas. Quero dizer que não são somente os problemas de ordem cognitiva, problemas de ordem emocional passam o mesmo. É um problema, tu tens algo que não está bem, que já foi feito, queres identificar, vou ver o que vou fazer, e se era isto, vou pôr em prática, e depois vou ver o que passa, né? Então, é um processo sempre circular, né? Então, como quando eu estou falando com a gente das empresas, les digo que não existe a qualidade total, existe sempre algo que pode ser cambiado. E passa o mesmo com a maestria, na tese, né, uma dissertação, que começa com um conformismo, tu vai buscar a literatura, vai formular uma hipótese, vai testar e vai escrever depois a tesina, um artigo, como se fosse um experimento, né? Então, a dúvida é a criatividade, né? A criatividade, o conhecimento leva à criatividade, o conhecimento, quanto mais eu conozco, mais criativo eu sou. Les pergunto também, les perguntaria se nós outros estudiarmos juntos, né? Quanto mais estudas, mais criativo se torna ou não, se vuelve ou não. Então, agora começamos a ver que a criatividade tem uma relação direta com a inovação.
aunque muitas empresas não estão vendo isto, porque há, por exemplo, em Brasil, há uma lei de inovação, mas não há uma lei para ser mais criativa na escola. Mas a inovação depende de uma ideia diferente. Não pode inovar se algo já existe. Então, a criatividade é um impacto direto em inovação. A inovação depende da criatividade. Eu posso ter uma ideia criativa, como, por exemplo, em minha casa, pode ser uma receita diferente, e pode ser uma maneira diferente de estudar, um canto, uma música. Pero, se quero inovar, eu vou ver o que existe já na população, em meu país, em outros países. A inovação depende da criatividade. Pero a criatividade não sempre leva a inovação se não quer, se não é um valor que temos. Então, é importante, porque a criatividade envolve o método, a novidade, a geração de novas ideias, um processo, a imaginação, e a inovação envolve implementação de algo, né, para que haja um impacto econômico, né, produtos, desenvolvimento, utilidades, um impacto econômico. Então, é importante dizer que para inovar, para que llegue a inovação, depende da criatividade. Eu aí abri um pouco das provas, né? Uma das provas que traído para o Brasil foi o teste de Torrance, né? Que é muito conhecido, que mostrou que é possível identificar a criatividade por palavras e por dibujos, né? Por exemplo, essa experiência, esse trabalho que Torrance fez, eu tentei fazer uma parte, porque não seria possível. Ele hizo um trabalho longitudinal. Ele avaliou ninhos 30 anos, 1950, né? E depois de 30 anos, les enviou um questionário, uma encuesta, les perguntando o que havia passado em sua vida real, né? Se havia ganho prêmio, se havia destaque, e ele pôde demonstrar que características nos dibujos, nas palavras, naqueles ninhos, tinham relação com a produção criativa na vida real. Em Brasil, eu não podia esperar, claro, certo, 30 anos, então isso é uma validez simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo que eles dibujaram e fizeram, escreveram criatividade em palavras, eu les passei uma encuesta sobre o que isso não foi ninhos, não foram adultos já, o que fizeram na vida real, se tinham prêmios, foram conhecidos, e pude também confirmar o que Torrance havia dito, que há características nos dibujos e nas palavras, e outros domínios também, que identificam a criatividade. Então, por exemplo, aqui com os exemplos, né, que pode ser que um teste da criatividade, eu tenho uma bateria que eu tenho com os elementos da criatividade, elementos de inteligência, estou desenvolvendo essa bateria agora. Que há dibujos e há fazer perguntas, criatividade verbal e a criatividade figurativa, dibujar com esses. Então, chegamos a uma questão, como, então, já que a criatividade é tão importante, como estimular a imaginação? Começamos com os ninhos, né? Como ele fazer solta nossa imaginação, né? Então, nós temos muitas investigações acá, principalmente na Católica. Acá em Brasil, a Católica de Campinas e a Universidade de Brasília são as universidades com mais investigações em área de criatividade. Temos investigação desde ninhos hasta a vida adulta, a viejez. Então, qual foi o resultado da investigação com os maestros? Que há uma ignorância e a dificuldade para reconhecer diferentes talentos. E eles fazem a confusão, como lhe dizia, entre a arte e a criatividade. Conceito de inteligência mais limitada à velocidade de pensamento. Eles acabam de mostrar que há pelo menos 18 áreas de criatividade. E a preferência por talento no âmbito acadêmico. Então, há outras maneiras de conhecer os sobredotados, né? Por exemplo, o liderazgo em uma das áreas, a criatividade, uma das áreas, pero os professores reconhecem mais aquele aluno que tem notas altas, né? Um desempenho melhor em área mais de disciplinas acadêmicas. Também há uma dificuldade entre os maestros de entender a falta de motivação dos ninhos com alta capacidade.
Porque o que passa é que muitas vezes os niños muito capazes não estão tendo notas altas porque les hace falta a motivação. Porque a aula não está estimulante ou porque a aula não é a área que eles têm motivação. Há uma falta de conhecimento acerca dos estilos diferentes de aprendizagem. Alguns alunos preferem escutar, outros visualizar, outros escrever, mas há uma maneira estandartizada de dar as classes. E o resultado das provas não combinam, provas psicológicas não combinam com as percepções do maestro. Então, o que he visto, mis colegas também, investigadores, também han visto, é que muitas vezes nós temos os alunos, niños, adultos, adolescentes com notas altas, né? Desempenho alto nas provas psicológicas, pero os professores não haviam percebido isso. Então, há uma dificuldade de maestros identificar a criatividade, há uma dificuldade de identificar os sobredotados, por isso é necessário que nós podamos treinar os maestros e falar disso da criatividade, porque seu treinamento em Brasil, por exemplo, les posso dizer, não les traz o tema de los sobredotados, de las altas capacidades. Então, nós devemos estimular os talentos na escola. Como estimular? Como lhe disse, em primeiro lugar, explicar o que são altas habilidades sobredotadas. Em minhas investigações, eu he visto que não é suficiente eles passar uma encuesta les perguntando sobre algumas capacidades, altas habilidades. Estou agora, cada vez mais, sempre dando charlas, falando com os professores para que identifiquem os talentos em si mesmos, algumas vezes em si mesmos, né? Em si mesmos como maestros, para depois identificar em aula. Então, estamos também falando de um maestro mais criativo, um maestro que pode atrair estratégias que estimulam a imaginação. Isto vai levar a uma aprendizagem mais criativa, porque a aprendizagem em aula sempre está muito mais pautada, sustentada por la memória do que por la criatividade, a curiosidade. Então, nós sacamos uma nota alta, né, na classe, os alunos, porque têm uma boa memória de dizer tudo o que passa em um livro. Mas se têm uma ideia diferente, então é mais difícil. Então, temos também investigações no Brasil sobre o que fazer para ter um clima mais criativo em aula, para que as ideias, o pensamento divergente possa ser reconhecido. E depois quero também lhes dizer que Torrance já havia dito, e nós também temos que cada vez mais dizer a todos, dizer aos professores, aos maestros, a todas as pessoas do nosso ambiente, que todos temos potencial criativo, basta que empecemos a trabalhar. Pero qual é meu potencial criativo? Nós temos que reconhecer a criatividade no dia a dia, como dizia Kaufman, investigador da criatividade, é o little C, quer dizer, a pequena criatividade do dia a dia, e depois podemos pensar na grande criatividade, big C. Temos que perceber a criatividade ao dia a dia, para depois pensar na criatividade, na grande criatividade. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós, aqui em Brasília, estamos organizando o 3º Congresso Internacional de Criatividade e Inovação, que seria um caminho para o futuro possível e impossível, né? E que será agora, próximo novembro, inclusive a doutora Sheila Blume vai ser uma delas, vai apresentar uma charla, e esta é uma promoção, uma organização da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação. Então, vai ser um evento híbrido, vocês têm aqui o link do congresso. Nossa associação chama CRIA Brasília, o nosso 3º Congresso de Criatividade,
Y tenemos la fecha para presentación de los trabajos hasta el día 30. Entonces, usted puede intentar enviar trabajos para nuestro site, Congresso Cria Brasilis, que será, tendremos muito gosto de escuchá-lo. Queria dizer também que nós temos uma revista Ibero-Americana de Criatividade e Inovação, Ibero-America Journal Creativity Innovation. Então, se chama Recriai, e também nós temos a publicação imediata depois que o artículo é aceitado. Puedes, si vas a ese sitio, Recriai, usted pode encontrar vários artigos em nossa revista, artigos técnicos, artigos de investigação, que seria uma possibilidade também para que você possa mostrar os trabalhos que estão fazendo. Queria dar meu e-mail para qualquer dúvida. Como he mencionado, temos investigações em todas as faixas etárias, em todos os níveis etários, em diferentes campos, aqui na Católica de Campinas, e será também muito gosto trabalhar com vocês. Então, lhe agradeço e abro, então, pouco de tempo para as perguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Solange Wechsler. Y efectivamente tenemos 17 minutos para preguntas. Y voy dándole algunas de las preguntas que están en el chat, ¿sí? Karim Castro nos pregunta, ¿cómo identificar la creatividad de las artes y de la innovación? ¿Cómo identificar? Sí, ¿cómo identificar la creatividad de las artes y de la innovación? No, inovación, bom. Então, vai depender do campo, né? Do campo que inovação é campo e na arte pode ser como é importante dizer que há que considerar a criatividade como desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, eu sou pintora, né? Eu posso pintar para mim mesma, né? Posso pintar porque me gustam os colores para pôr em minha casa. Não estou preocupada com a inovação. Mas se estou preocupada com inovação, quero saber que estilos já existem para que eu possa ser diferente, para que eu possa agregar algo, para que eu possa pôr em prática. Então, como lhe dizia, a relação entre criatividade e inovação é diferente, né? A criatividade não necessariamente vai levar à inovação, mas a inovação necessita da criatividade. Muchas gracias, doctora Solange. Y ahora sí están comenzando a llegarnos muchas preguntas, tanto del Facebook como en el chat. Entonces voy a irlas agrupando. Okay. Voy a darle de dos en dos, ¿sí? Por un lado, David Santos nos pregunta si nos podría compartir experiencias sobre proyectos que fomenten la creatividad en adultos, en particular docentes universitarios. Y también Sebastián Gómez nos pide si nos podría compartir experiencias sobre proyectos que fomenten la creatividad en adultos también. Sim, na criatividade adulta, nós pode estar seguro que em 3 meses, 2 a 3 meses, nós temos observado com pré-teste e pós-teste, delineamentos pré e pós-teste, que há desenvolvimento, há pontuações mais altas, ou seja, nós está muito claro, assim como as experiências internacionais, que pode desenvolver a criatividade. Então, é campo muito amplo. Por exemplo, eu tenho alunos que acabam de fazer dissertações com os maestros, temos alunos que fazem nas empresas, mas quero dizer que é hecho. A criatividade pode ser desenvolvida. Em 2, 3 meses já temos uma pontuação e, basicamente, o que trabalhamos é o pensamento divergente. Como ter ideias diferentes, como buscar ideias diferentes, como sair desse padrão de julgar as ideias, vamos dizer, matar as ideias quando chegam e dar espaço para que elas cresçam. Então, o trabalho com os docentes, com os adultos, em primeiro lugar, trabalha com pensamento divergente. Com os maestros, además, vamos a buscar as disciplinas, as áreas que eles
enseñan. Entonces, ahora, ¿cómo puedes aplicar lo que vimos en tu aula, en tu disciplina? Entonces, essa é uma maneira que trabalhamos. E hemos encontrado muitos ganhos e muita motivação. Muita motivação. E, de uma maneira general, mostra que a criatividade é também um prazer, reír, ter humor em aula. Não necessita estar, né, ser algo sério. E também sair um pouco da relação entre a memória e a enseñança. Salir um pouco desta, mostrar que as grandes ideias saíram de la memória e buscaram algo diferente. De acuerdo, gracias por la explicación y también por la diferenciación entre creatividad e innovación, ¿verdad? Uhum. Tenemos una pregunta, dos preguntas en realidad más vinculadas con la tecnología. Nos preguntan qué opinas sobre las nuevas ideas, sobre este tema que las nuevas ideas se nutren cada día más de los avances tecnológicos que son a la vez herramientas e inspiración. Y otra pregunta vinculada con tecnología, si en el caso de los robots ya se puede hablar de creatividad. Bueno, seguro que os robôs necessitam de alguém que pensa como os robôs podem ser utilizados. Os robôs por si solo, hasta agora, não estão se criando, né? Há alguém que vai criar os robôs, né? Estou trabalhando com um grupo, né, que também trabalha com a robótica, né? A robótica na avaliação, criando os robôs, de que maneira os robôs podem ajudar a avaliação psicológica, né? E que pode ajudar nos projetos de intervenção com os ninhos, como se for um foguete. Então, estamos também utilizando essa maneira. Mas, de qualquer maneira, sem haver um cérebro, sem haver alguém que creia, que pense, os robôs não podem ser nada. Então, seria, né, utilizar os conhecimentos atuais para ajudar, né, ajudar nosso trabalho. Pero está muito claro que que não podem, que não é possível substituir, vamos dizer, a presença do psicólogo, a presença do agente humano, a presença do educador em uma aula. Há que mesclar, há que utilizar as tecnologias, pero é necessário, né, o ser humano para a criação. Y ahora hay algunas preguntas sobre el entrenamiento para ser más creativos. Una pregunta de Lisette Núñez es si es posible entrenar para ser más creativos. Y otra pregunta de Washington Montaño, ¿cuáles son los factores más relevantes que ayudan a desarrollar la creatividad en estudiantes de bachillerato? Bueno, nosotros também estamos preocupados com esses estudantes de bacharelato e os estudantes quando chegam à universidade, né? Nós outros pensávamos, né? Como ele dizia, Tora se ha mostrado, e eu também he mostrado, a queda, né? Queda, né? Fall, a queda da criatividade na escola. Minhas investigações mostram que os alunos, os ninhos, chegam mesmo nas escolas, indiferente do nível socioeconômico, quase o mesmo nível de criatividade. Pero à medida que vão progredindo nos anos escolares, a criatividade vai caindo, vai caindo. Então, quando chegam à universidade, tu tienes muita gente que, como se for um autômato, que foram treinadas a memorizar e não a criar. E isso também chega lá, não somente o bacharelado, chega lá a maestria, o doutorado, né? Quando me pergunto de onde saiu essa ideia, uma senhora me disse, uma professora me deu a ideia. Então, me quedei, né, estarrecida com isso, Deus meu, né? Então, as ideias, infelizmente, né, a criatividade não está desenvolvida, porque a escola premia, né, dá reforço àqueles que repetem o que o livro está. Então, estou muito preocupada. E minha aluna, eu, como hablo de dissertações e todo o tempo, né, trabalho nessa área, demonstrou que os alunos de psicologia, porque o nosso público é um público grande de psicologia hoje, chegam na universidade pensando que o trabalho de psicólogo será a ser um trabalho terapêutico, preferencialmente psicanalítico.
e saem muitas vezes pensando o mesmo. Então, isso é preocupante, porque temos tantas necessidades em nossos países, somente aqui na América do Sul, né? Tantas necessidades, e há um modelo tradicional de trabalho do psicólogo. Então, isto é um dilema que nós temos também que trabalhar, temos que trabalhar com nossos próprios colegas. Quando decimos criatividade, não, isso é muito difícil, não sei fazer isso. Então, você pensa que é algo totalmente fora da disciplina que não pode ser aplicado na disciplina. Então, estamos trabalhando sim. Este é um dilema na barreira, né? Um bloqueio que temos que pouco a pouco. E os alunos sentem isso, como o professor diz, não me viene, não me diga uma ideia diferente. Eu quero o que está no livro. Tu não tens que ter ideia diferente. Isso que hace? É matar a criatividade. De acuerdo. Tenemos justamente dos preguntas en relación a esto. Por un lado, ¿cómo la creatividad puede ser desarrollada en un sistema educativo que desvalora a los alumnos que no siguen las reglas? Justo. ¿Y qué hacer con la creatividad de una persona de más de 30 años, entre paréntesis, con pensamiento cuadriculado, como se afirma de ciertos ingenieros? Bueno, ese estereotipo, ¿no? Porque hay ingenieros muy creativos, también tengo que defenderlos. Mi esposo es ingeniero, así que yo acá los defiendo. Pero bueno, la pregunta va con respecto a qué hacer con aquellos que tienen, entre comillas, pensamiento cuadriculado. Bueno, primeiro, né, le decía que sobre isto, né, é difícil para o aluno, né, questionar. O aluno que questiona, nós outros, quando falamos de sobredotados, sabemos, né, o problema. Aquele aluno que levanta a mão, eu sei, eu quero, isto não, por que isto? Né? Faz perguntas, a professora, os maestros não lhe gusta esse aluno. As investigações confirmam, os professores les gustam os alunos que são dóceis, que são conformistas, que aceitam as ideias e não questionam. Então, os alunos que questionam, eles vão ter tempo mais difícil em aula desde a escola primária, não é somente na universidade. Né? Então, é uma barreira, é um choque, mas, infelizmente, isso passa na universidade. Agora, sobre os engenheiros, eu quero dizer que há muitos engenheiros, eu mesmo pude ver, quando cheguei num salão, que os engenheiros haviam acabado de se reunir, que pensavam em o futuro, e os psicólogos estavam pensando nas teorias do passado. Então, os engenheiros, não, qualquer uma das áreas, tu pode criar em qualquer área. Né? Por exemplo, estamos usando a tecnologia agora, mas estamos usando de uma maneira diferente, né? Estamos tentando pensar um futuro em nossos países, então estamos utilizando a tecnologia que alguém pensou, mas né, de uma maneira que pode levar a um país diferente. Né? Então, os engenheiros e todos os outros que têm um pensamento também, mas um treinamento do pensamento lógico, mas há que recordar o que lhes dizia. Em primeiro lugar, vem o pensamento divergente, mas necessita um pensamento convergente para pôr as ideias. Eu tenho um teste que chama Estilo de Pensar e Criar, e eu he confirmado que dos estilos é o estilo lógico. O estilo lógico tem relação com a criatividade e inovação, principalmente com inovação. E algumas vezes que eu trabalhei em empresas, les mostrei que há necessidade de juntar, de agregar, de combinar o pensamento divergente, aqueles que têm várias ideias, com um pensamento convergente para pôr as ideias em prática. Então, novamente, a inovação depende de ideias diferentes para pôr-las em prática. De acuerdo. Entonces, ahí, bueno, ya tenemos las últimas dos preguntas porque ya estamos 4:55, ¿sí? Okay. Si hay relación entre creatividad y la inflexibilidad cognitiva, ¿y cuál podría ser un primer paso o dónde se debería centrar la atención para ir cambiando el rol estructurador de la escuela? Bueno, a inflexibilidade é ao revés da flexibilidade. Como eu dizia, a flexibilidade é uma das características do pensamento divergente. Les dizia que é necessário ter muitas ideias, mas as ideias devem ser diferentes.
Se, por ejemplo, le decía de qué manera puede cambiar el fondo de PUC Perú de azul, puede ser preto, blanco y todo, pero continúas con la misma idea. Pero hay que diversificar, de poner diferente, de buscar otras maneras de tener idea. Entonces, la flexibilidad es lo mismo. Trabajo de psicólogo, ¿cuál es el trabajo de psicólogo terapéutico? Llega una persona con problemas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Se trabalhamos em campo terapêutico. Não, tu tens que pode acontecer se puedes ver este ponto de vista, e deste ponto de vista, e desse ponto de vista. Então, que nós outros fazemos? Tentar cambiar o ponto de vista do cliente. Então, há trabalhos que demonstram que a criatividade e a flexibilidade são os caminhos da saúde mental, são os caminhos da terapia que têm efeito. Porque buscamos a diversidade de pensamento, buscamos a flexibilidade e não a estereotipia de pensamento que só existe uma salida. De acuerdo, doctora Wechsler, le agradecemos muchísimo por su presentación, a todos y todas nuestros participantes, así como a nuestros alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y esperamos tenerla con nosotros en una próxima oportunidad, y por qué no, de manera presencial también. Seguro que sí. Espero también tener ustedes participando en nuestro Congreso de Creatividad. Entonces, espero que puedan enviar los trabajos y que podemos... La creatividad es un área inmensa, una área de pasión, y cada vez más que estudia, cada vez más encuentra elementos diferentes. Entonces, espero que ustedes se apaixonam por la creatividad y empiecen a estudiar la creatividad a fondo para contribuir para el país, para innovar en el país. De acuerdo, muchísimas gracias. Recordar que estamos también en Facebook Live y que van a quedar estas grabaciones posteriormente en el repositorio de este tercer encuentro de innovación, de investigación, innovación y creación que organiza la PUC. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.